Boa tarde, crianças. Que Deus abençoe a todas vocês. Vou estar contando a historinha de um homem, que foi totalmente transformado por Deus. Vamos ouvir a historinha dele? A história de Saulo. Saulo era um homem religioso e gostava de perseguir os cristãos, porque não acreditava no que eles pregavam. Quando Estevão foi apedrejado, ele presenciou e concordou com tudo. Saulo procurava acabar com a igreja de Jesus. Entrava de casa em casa, arrastava os homens e mulheres e os prendia. Vejam só, crianças, como esse jovem era mau e cruel. Certo dia, ele resolveu ir para a cidade de Damasco, pegar autorização com os sacerdotes para prender os cristãos. Ele sempre procurava um motivo a mais para perseguir os seguidores de Jesus. Quando estava a caminho, uma forte luz clareou seus olhos, a ponto de fazê-lo cair. De repente, ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, não conseguindo reconhecer a voz, perguntou quem era. Sabem quem estava falando com ele, crianças? Era Jesus. Ele não reconheceu sua voz, porque realmente não conhecia Jesus. Jesus amava Saulo, como ama a todos nós, mesmo sendo pecador, e tinha um plano na vida dele. Saulo nunca tinha visto Jesus, nem sequer o conhecia. Como poderia persegui-lo? Mas Jesus explicou que quando ele perseguia um cristão, estava perseguindo a ele próprio. Os companheiros de viagem que estavam com Saulo ficaram parados e emudecidos, muito surpresos, porque ouvia uma voz, mas não conseguia ver ninguém. Ah, que grande susto Saulo deve ter levado ao ouvir aquelas palavras. No mesmo instante, ele entendeu que Jesus Cristo havia morrido para nos livrar do pecado e ressuscitado, estava vivo. Saulo entendeu que Jesus era o único caminho para a salvação. Aceitou Jesus no seu coração, foi totalmente transformado. Luz nos olhos de Saulo foi tão forte que ele não conseguia ver nada. Ficou assim por 3 dias. Os amigos de Saulo pegaram ele pelas mãos e levavam para a cidade de Damasco. O Senhor Jesus falou com Ananias, um dos seus discípulos, para que fosse à casa de Judas ao encontro de Saulo e curasse da vista. Ananias ficou meio assustado, pois tinha ouvido falar das maldades que Saulo cometia contra os cristãos. Mas Jesus o confortou, explicando a ele que Saulo agora era um homem transformado, que iria falar dele para as outras pessoas. Que grande transformação aconteceu na vida de Saulo. Não é mesmo, criança? Ele que tanto perseguiu os cristãos, agora amava e desejava fazer a vontade de Deus. Jesus transformou totalmente a vida dele. Depois que Ananias foi embora, Saulo logo correu para falar de Jesus para todas as pessoas. Por causa disso, ele também passou a ser perseguido. Teve que fugir da cidade, descendo pelo muro, dentro de um cesto, mas fez isso com muita alegria. Jesus transformou o coração de Saulo, e ele, de perseguidor, passou a ser perseguido por amor a Jesus.
Isso acontece quando entregamos nossas vidas para Jesus. Somos transformados e passamos a ser convertidos, nos tornando filho de Deus. Saulo, aquele que fazia coisas horríveis, que era maldoso com os cristãos, agora entendia porque eles insistiam tanto em anunciar Jesus como Salvador, sem medo de ser perseguido. Porque a alegria da salvação tomava conta de seus corações. Jesus perdoou Saulo de todas as coisas erradas que havia cometido, ele passou a viver em novidade de vida. Também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos diz: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Isso quer dizer que quando a gente aceita Jesus, a gente deixa de fazer tudo de errado que fazia antes. A gente não é aquela pessoa de antes. A gente se torna uma nova pessoa em Jesus Cristo. É essa mensagem que Deus me deu hoje para trazer para as crianças e também para todos que estiverem ouvindo esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Uma boa tarde.